Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pleno Mistério e hoje iremos falar de um fato que abalou o Brasil. Você confiaria sua vida em alguém que jurou te amar? Agora imagina descobrir que por trás de casamentos aparentemente normais existia um padrão, um ciclo e um destino que sempre terminava da mesma forma. Hoje você vai conhecer a história de uma das figuras mais enigmáticas e perturbadoras do Brasil. Heloísa Borba Gonçalves, mais conhecida como a Viúva Negra Brasileira, é uma mulher que acumulou casamentos, heranças, mortes e que até hoje continua sendo um mistério. Heloísa Borba Gonçalves foi uma advogada brasileira inteligente, articulada e, segundo relatos, extremamente convincente. Ela ganhou muita notoriedade por estar ligada a uma sequência de crime ao longo de mais de 2 décadas, entre os anos de 1971 e 1993. Os registros apontam o envolvimento em pelo menos 4 homicídios, e um detalhe que chamou a atenção dos investigadores desde o início: todas as vítimas tinham algo em comum. Eram pessoas próximas, relacionamentos diretos, inclusive maridos. Heloísa nasceu no Brasil e construiu uma imagem respeitável ao longo da vida. Era advogada, sabia se comunicar bem e, segundo testemunhas, passava uma impressão de elegância e confiança. Pessoas que conviveram com ela descrevem alguém calma e educada e extremamente controlada. Nada que levantasse suspeitas imediatas, mas por trás dessa aparência existiam histórias que começavam a surgir com o tempo. Relatos indicam que ela se envolvia em relacionamentos com certa frequência, e em algum desses casos os parceiros acabavam morrendo em circunstâncias muito suspeitas. Com o avanço das investigações, o que antes pareciam tragédias isoladas começou a se transformar em algo muito mais inquietante. Um padrão frio, calculado, repetitivo. Heloísa não escolhia suas vítimas ao acaso. Segundo os investigadores, os homens com quem ela se relacionava tinham características muito específicas. Eram homens mais velhos, muitos deles já aposentados ou próximo disso, com vida financeira estável, patrimônio consolidado e, em alguns casos, emocionalmente vulneráveis. Homens que buscavam companhia. E encontraram nela exatamente isso, ou pelo menos era o que parecia. O relacionamento evoluía rápido, muito rápido. Em questão de meses, às vezes menos de um ano, já havia compromisso sério, casamento, união formalizada, e então o tempo começava a correr. De acordo com estimativas levantadas durante a investigação, a duração média desses casamentos era relativamente curta. Em alguns casos, poucos meses, em outros, pouco mais de um ano. Nunca tempo suficiente para levantar suspeitas imediatas, mas sempre tempo suficiente. E então vinha um momento que mudava tudo: a morte. As circunstâncias inesperadas, silenciosas, difíceis de contestar à primeira vista, e logo depois vinha a segunda camada da história: documentos, heranças, transferências. Segundo fontes ligadas à investigação, os valores envolvidos variam bastante, desde quantias menores, como economias pessoais, até patrimônios mais significativos, incluindo imóveis, pensões e aplicações financeiras. O que a Heloísa ganhou com a morte do seu tio? Muito dinheiro, né? Muitos imóveis, muito mesmo. Mas imóvel no Leblon, de frente pra praia, que tem um valor muito alto, né? São 3 imóveis na Barra, uns 7 em Copacabana, tem em Petrópolis 4, de Jardim Botânico tinha, no Leblon tinha. Não há um número oficial único divulgado publicamente, mas estimativas apontam que, somando os casos investigados, os benefícios financeiros podem ter alcançado a casa dos milhões. E o mais inquietante não era apenas o dinheiro, era a repetição, o relacionamento, o casamento e, pouco tempo depois, a morte.
Após a morte vinha o benefício financeiro e então o recomeço. Esse ciclo, quando colocado lado a lado pelos investigadores, deixou de parecer coincidência, passou a parecer um roteiro. Foi nesse momento que Heloísa deixou de ser apenas mais uma entre os registros civis e começou a circular com peso dentro das investigações. Porque, para quem analisava de fora, já não eram histórias separadas, era um padrão, impossível de ignorar, e talvez tarde demais para ser apenas coincidência. Algumas pessoas começaram a perceber inconsistências, mudanças de comportamento, histórias que não batiam. Testemunhas relatam que, apesar da aparência tranquila, havia algo difícil de explicar, uma sensação estranha, como se tudo fosse calculado. A gente está lidando com uma criminosa que tem uma mente muito além de nós meros mortais. Ela não é uma homicida por matar, ela não mata por matar. Poderia ser na igreja, poderia ser num centro espírita. Ela se infiltrava nessas reuniões já buscando uma pessoa que para ela fosse o melhor. Outros depoimentos destacam que ela sabia exatamente como agir, em cada situação, o que dizer, como se portar, manter a confiança das pessoas ao seu redor. Existe um lado dessa história que muita gente considera ainda mais perturbador: a vida fora dos relacionamentos, a vida como mãe. Segundo os registros e relatos citados durante as investigações, Heloísa teve filho, mas é aí que o mistério se aprofunda, porque quando se analisa parte da vida dela, o que parece não é uma história clara, é um quebra-cabeça, e algumas fontes indicam que ao longo dos anos houve um afastamento significativo entre ela e os filhos, um distanciamento que teria crescido com o tempo, relações frias, pouco contato, e em certos relatos praticamente inexistente em fases específicas da vida deles. Mas nem tudo é totalmente confirmado de forma pública e detalhada. O que existe são versões, fragmentos e muitas perguntas sem resposta. Ela abandonou os filhos ou simplesmente se afastou? Ela mantinha contato em segredo ou cortou os laços completamente? Até hoje não há um consenso absoluto, e isso torna tudo mais inquietante, porque enquanto de um lado ela construía relacionamentos intensos, rápidos e estratégicos, do outro, sua própria vida familiar parecia seguir um caminho oposto, distante, silencioso, quase apagado. E isso levou muita gente a levantar uma pergunta inevitável: ela poderia ter algum tipo de perfil psicológico extremo? Importante deixar claro que até onde há informação pública confiável, não existe um diagnóstico oficial divulgado que classifique ela como psicopata. Mas o comportamento descrito por investigadores, a frieza emocional, a repetições de padrão e a ausência aparente de vínculo em certos relacionamentos fez com que essa hipótese fosse discutida no campo popular e até analisada de forma cautelosa por especialistas. Sem confirmação definitiva, sem laudo público, apenas indícios que alimentam um debate. E talvez esse seja o ponto mais inquietante de todos. Por que os crimes levantam medo? Mas o lado pessoal levanta ainda algo mais desconfortável: a dúvida. Quem ela realmente era quando ninguém estava olhando? Com o avanço das investigações, o cerco começou a se fechar. As autoridades passaram a ligar os casos, reavaliar provas e cruzar informações que por anos estavam desconectadas. Foi então que Heloísa passou a ser oficialmente associada aos crimes. Mas havia um problema: ela desapareceu, e desde então passou a ser considerada foragida da justiça. Seu nome chegou a ser incluído em lista de procurados internacionais, incluindo a Interpol, como uma das assassinas mais procuradas do Brasil. E mesmo com toda essa repercussão, ela nunca foi localizada. E então, ela simplesmente desapareceu, sem aviso, sem despedida, sem deixar um único rastro claro. Mas registros investigativos apontam que sua última aparição foi em Miami, no início dos anos 2000. Depois disso,
silêncio, nenhum paradeiro concreto, como se ela estivesse saído de cena no momento exato. Mas é aí que o caso fica ainda mais inquietante, porque o desaparecimento não encerrou a história. Hoje, o Brasil tem 1.417 pedidos de captura de brasileiros ou mesmo estrangeiros que teoricamente estão fora do Brasil e aqui devem responder processos criminais ou cumprirem sentenças. Uma delas é a da Heloísa. As instituições policiais brasileiras passaram a receber as informações de que a Heloísa poderia estar nos Estados Unidos da América a partir da confirmação pelas autoridades norte-americanas da presença, da localização de Heloísa em território dos Estados Unidos. Constatou-se formalmente que também ela havia obtido a condição de cidadã americana por naturalização. Essa condição ela foi adquirida por casamento com um cidadão norte-americano, o que é o impeditivo, nesses termos, para a sua captura, para a sua prisão e também para a sua extradição. De acordo com a lei norte-americana, ela não pode ser extraditada por justamente possuir cidadania. Ela só abriu espaço para algo ainda maior. Algumas linhas de investigação sugerem que ela pode ter assumido uma nova identidade, recomeçado do zero. Outro nome, outra vida, outro país. E ao longo dos anos, começaram a surgir relatos não confirmados, avistamentos, pistas soltas, histórias que nunca puderam ser comprovadas. E uma das mais comentadas envolve Lisboa. Segundo fontes não oficiais, teria havido relatos de alguém com características semelhantes vivendo na cidade anos depois do desaparecimento. Fontes indicam que a Interpol realizou uma busca, mas nada confirmado, nenhum documento, nenhuma prova concreta, apenas descrições, coincidências e dúvidas. Mas para os investigadores e curiosos, isso levanta uma possibilidade muito perturbadora. E se ela nunca realmente foi encontrada porque nunca quis ser? E se tudo foi planejado até o último detalhe? Porque olhando para trás faz sentido. Durante anos ela construiu histórias, assumiu papéis, ganhou confiança e desapareceu em situações complicadas, sem levantar suspeitas imediatas. Então por que seria diferente no final? Talvez o maior truque não tenha sido o que ela fez, mas sim como ela assumiu, sem alarde, sem explicação, como alguém que simplesmente decidiu deixar de existir. E talvez em algum lugar do mundo ela tenha conseguido exatamente isso, viver como uma pessoa comum, passando despercebida, sorrindo, conversando, seguindo a sua vida, como se nunca tivesse acontecido nada. E é isso que torna tudo mais assustador, a ideia de que ela pode não estar perdida, pode não estar escondida, mas pode estar vivendo normalmente entre pessoas que jamais imaginariam quem ela realmente foi. Hoje, décadas depois, o caso A Viúva Negra Brasileira continua sem um desfecho definitivo, sem respostas completas, sem localização confirmada e com muitas perguntas ainda em aberto. Mas tem um detalhe que pouca gente comenta. Heloísa entrou para a lista de uma das poucas pessoas que conseguiram escapar da Interpol por tantos anos. Sim, ela desapareceu, como se nunca tivesse existido. E aqui começa a parte mais inquietante. O último registro não oficial aponta que ela teria sido vista em Miami, vivendo discretamente, usando outra identidade. E depois disso, silêncio absoluto. Nenhum rastro concreto, nenhuma prisão, nenhuma confirmação. Coincidência ou estratégia? Porque se isso for verdade, ela não só escapou, ela construiu uma nova vida inteira em outro país. E isso levanta a pergunta mais perturbadora de todas: quantas pessoas cruzam com ela todos os dias, sem saber quem realmente ela é? E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que ela ainda está viva? Ou esse mistério já teve um fim e ninguém descobriu? Curte, comenta aqui e compartilha. Muito obrigado.